E queridos, eu vou te falar uma coisa, né? O Senhor levantou no meu coração um desejo muito forte de estar ensinando esse mês sobre vida de prosperidade, amém? Eu falava hoje pela manhã, amém? Eu ensinava um pouco hoje pela manhã que um dos aspectos da prosperidade é você ter dinheiro no bolso, amém? Você gosta de ter dinheiro no bolso? Amém? Aleluia, mas isso não é tudo, irmão. Amém? Aleluia. Eu quero que você entenda que o simples fato de você não ter dinheiro no bolso em algum momento não significa que você não é próspero. Amém? Mas eu vou te falar algo, queridos. Muitas vezes dentro da igreja nós criamos uma resistência em ouvir falar sobre dinheiro, né? Mas eu acredito, irmão, que o melhor lugar para você ouvir falar sobre dinheiro é na igreja. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque quando a gente se livra do espírito de usurpação, né, do espírito que de fato nos faz reter e não dar, a gente passa a viver uma vida diferente, uma vida melhor, amém? E nessa noite, queridos, eu quero que você entenda que sempre que a gente ensina sobre esse princípio, o princípio de dar, o princípio de ofertar, o princípio de dizimar, o princípio de viver, que norteia uma vida abundante financeiramente na terra, eu quero que você entenda que muitas vezes a gente pode, mesmo que instintivamente, né, mesmo que de alguma forma lá no nosso interior, criar uma certa resistência a ouvir falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, queridos, que a Bíblia diz que a palavra de Deus liberta, né? Então, se você tem alguma resistência a esse tipo de assunto, eu creio que essa palavra hoje vai ser pregada hoje à noite, vai libertar você. Amém? Afinal de contas, essa é uma igreja que aqui não se prega somente sobre dinheiro. Nós ensinamos sobre tudo aqui. Mas hoje à noite você vai ouvir falar sobre dinheiro. Você está feliz por isso, irmão? Aleluia. Uma coisa que nós precisamos entender é que nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra vive sem dinheiro. Amém? O dinheiro é a moeda que circula na terra. O dinheiro pode não ser a moeda dos céus, né? A moeda do céu não é dinheiro, nós sabemos disso. A moeda do céu é visão, é fé, amém? Essa é a moeda do céu. Mas, queridos, eu quero que você entenda que na terra existe uma moeda, ou existem moedas para você poder viver, para você poder negociar. Você nem consegue comprar um pedaço de pão ou um pão na padaria se você não tem dinheiro no bolso. E sabe, irmão, é interessante que muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande. Quem aqui trabalha no secular? Né? Todo mundo, acho que uma boa parte da igreja trabalha no secular. Nós temos uma facilidade muito grande. Normalmente no Brasil, a jornada de trabalho ela está estabelecida em cima de 8 horas por dia. Isso é um padrão, né? Pode ser que em alguns momentos isso seja modificado de acordo com o lugar onde você trabalha, de acordo com o local onde você está inserido, mas normalmente é isso, você dá 4 horas pela manhã, tem um momento do almoço, depois 4 horas à tarde. E aí somando-se, né, dá em torno de 44 horas por semana. E é interessante, queridos, que nós nos submetemos a ficar 44 horas por semana para ganhar dinheiro no final do mês, e muitas vezes nós nos submetemos a 1 hora e meia de culto, ouvindo a palavra vai mudar a sua vida na área de finanças. Amém, queridos? Então eu quero que você entenda hoje à noite que a palavra que vai ser ministrada para você é uma palavra que vai mudar a sua vida nessa área, porque uma coisa eu sei, queridos, Deus não tem interesse que nós vivemos uma vida escassa. Amém? Deus não tem interesse que você viva uma vida em escassez, tendo somente para sobreviver. Não, Deus não chamou você para ter sobrevida, Deus chamou você para ter vida abundante. Amém? Sempre que Jesus, queridos, na terra, quando ele andou, quando ele operava um milagre, ele não operava aquele milagre simplesmente de uma forma simples, de uma forma normal. Não, Jesus foi um homem, queridos, que operou coisas sobrenaturais. E eu não sei se você sabe, eu falava hoje pela manhã, que nós não somos seres normais. Amém? Você não é normal. Diga assim, eu não sou normal. Diga assim, eu sou extraordinário. Diga assim, eu nasci para o extraordinário. Oh, aleluia. Queridos, quem tem consciência que nasceu para o extraordinário não se conforma com o normal. O normal não foi feito para você. Hoje pela manhã eu estava falando um pouco, quero somente dar o mesmo exemplo, né? Eu ouvi certa vez um exemplo que chamou muita atenção, né? Aqui em Maceió, nós já estamos acostumados com poste, né? Poste de energia lá fora. Eu não sei se já aconteceu com você, né? Mas se você passa na rua e você vê um poste, você enxerga um poste, e lá no alto do poste você enxerga uma tartaruga, amém? Você passou naquela rua, viu uma tartaruga no alto do poste. Você vai pensar pelo menos uma coisa: quem foi que colocou aquela tartaruga lá? Né? Porque uma tartaruga com a força própria não consegue chegar no alto de um poste. Amém, irmão?
Quem é que já viu uma tartaruga no alto de um poste? Ninguém, né? Mas sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que a tartaruga não consegue chegar lá sozinha. Amém? Uma tartaruga não consegue chegar no alto de um poste sozinha. Alguém certamente colocou ela lá. Sabe, eu parafraseava, eu dava essa ilustração, mostrando para a gente, mostrando para você, que vão existir lugares que você não vai ter como chegar lá sozinho. Mas Deus, pelo seu infinito poder, pela sua bondade, quer colocar você lá. Irmão, eu vou te falar uma coisa, se Deus quer me colocar num lugar maior do que o lugar que eu estou, quem sou eu para recusar? Se Deus quer me fazer chegar em lugares altos, quem sou eu para dizer não? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Ele tem pensamentos ao nosso respeito. E o que nós precisamos fazer? Receber. Então simplesmente receba nessa noite que Deus tem para a sua vida, irmão. Aleluia. Sabe, é interessante, uma vez eu ouvi estava lendo num site, né? Uma das piadas, não sei como foi que ele saltou diante de mim, uma das piadas de Seu Lunga, né? E aí ele estava deitado na cama com a esposa, e a esposa disse assim: meu bem, está me dando uma dor. E ele disse assim: se está dando, não receba, né? Sabe, irmão, eu vou te falar uma coisa, tem coisas que estão chegando para a sua vida, e eu vou te falar, não receba. Mas, irmão, aquilo que Deus tem para você, recebe, irmão. Aleluia. Sabe, se Deus quer te dar, recebe. Amém? Se Deus quer dar a você, recebe. E uma das coisas que o Senhor quer nos dar, quer colocar em nossa mão, quer nos fazer ter, nos fazer nos apropriar, é a respeito da sua palavra, daquilo que Ele deixou explícito para nós. Sabe, nem todos nós aqui vamos ser milionários, né? Nem todo mundo dentro da igreja vai ter 1 milhão, vai ter 2 milhões, nem todo mundo, irmão. Mas eu quero dizer para você que se você crer, você pode ter. Amém? A palavra de Deus diz, Jesus Cristo falando, lá no livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 23, ele diz que tudo é possível àquele que crê. Existem coisas que aos olhos humanos são impossíveis, mas se você crer, você pode receber. Agora, eu quero que você entenda que tudo na vida do crente deve existir um propósito. Amém? Se você for uma pessoa que vive uma vida com propósito, Deus quer fazer você prosperar, para você aplicar o seu recurso na obra dele. Amém? E quando eu falo obra, eu não me refiro somente à igreja, somente a um lugar como esse, somente ao Verbo da Vida Farol, eu me refiro a tudo. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho, ele nos foi dado de graça. Amém? Cristo falou, né? Dai de graça o que recebeste de graça. Mas eu não sei se você sabe, a pregação do Evangelho não é dada de graça. Amém? Nem mesmo o próprio Cristo, na época que ele viveu na terra, ele viveu ou ele pregou o Evangelho nas cidades sem precisar de recursos. O Evangelho que ele pregava, a palavra que ele pregava, ele não cobrava de ninguém. Mas os meios que ele usava para pregar o Evangelho necessitava de recursos. É tanto que você vai observar que houve um determinado momento em que as pessoas estavam no deserto, precisavam de algo para comer. E os discípulos olharam para ele e disseram: mas como é que a gente vai alimentar essa grande multidão? Nem mesmo 300 denários seria necessário para alimentar esse povo. Então isso quer dizer que eles tinham consciência de que para alimentar o povo precisava de dinheiro. Mas Cristo não era Deus? Sim. E aí eu quero que você entenda que muito provavelmente houve um momento de uma multiplicação que ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ergueu a mão para os céus, abençoou e distribuiu. A palavra relaciona isso, queridos. Mas eu vou te falar. Cristo andou na terra, no seu ministério, queridos, especificamente cerca de 3 anos. Agora pense comigo uma coisa, a palavra relata alguns poucos momentos em que houve multiplicação de pães e de peixe. O que me faz pensar que nos outros momentos o que se fazia era comprar e não multiplicar. E eu quero que você saiba também, queridos, que Pedro, no momento que ele deixa a sua companhia de pesca, ele era um pescador, ele tinha esposa. Ele tinha alguém para sustentar. Se você começar a observar no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 1 em diante, a palavra de Deus fala, queridos, que haviam mulheres que prestavam assistência a Jesus com os seus bens. Abre comigo lá, por favor. Lucas no capítulo 1, Lucas capítulo 8. Aleluia, só para a gente esquentar um pouquinho agora. A gente está no culto de ceia hoje, é bem verdade, né? O pastor, o que tem a ver Santa Ceia com pregar sobre vida de prosperidade? Tem tudo a ver, irmão. Porque eu não sei se você sabe, mas o culto de ceia é culto de celebração. Então hoje à noite você vai celebrar que você é próspero.
Amém? A prosperidade bíblica, ela não está associada somente ao fato de ter dinheiro no bolso. Eu quero que você entenda, hoje pela manhã eu estava falando sobre isso, né? Eu já preguei sobre prosperidade estando liso, sem dinheiro, nem no bolso, nem na carteira, nem na conta. Porque o seu estado físico não invalida o seu estado espiritual. Aquilo que você está vivenciando hoje não invalida o que Deus disse ao seu respeito. Agora eu te pergunto, você está vivendo pelo que você está vendo ou você está vendo pelo que Deus diz? Porque, irmão, se você estiver vendo pelo que você está vendo, no dia que você não tiver dinheiro, você vai estar triste, querido. Mas se você estiver vendo pelo que Deus diz, pode ter dinheiro ou não, você vai ser feliz, queridos. Sabe, eu quero que você entenda, irmão, a nossa felicidade não está pautada naquilo que temos materialmente. Mas isso também não significa que nós vamos viver uma vida desprovida. Eu falava hoje pela manhã, queridos, que muitas vezes o espírito de religiosidade, quando se fala sobre esse assunto na igreja, ele fica aflorado com intensidade ainda maior. Porque nós queremos ouvir sobre tudo na igreja, sobre batismo do Espírito Santo, sobre salvação, né, sobre santidade, mas quando fala sobre dinheiro... Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, falar sobre dinheiro é tão santo como falar sobre salvação. Amém? Então eu me lembro quando eu não era o pastor da igreja. Rapaz, quando eu trazia um visitante para a igreja, que o pastor Claudino falava sobre dinheiro, eu ficava todo me mexendo. Rapaz, ele não vai mudar esse assunto não, é? Apoio para você saber logo, não vou mudar o assunto. Amém? Vou falar sobre isso. Lucas capítulo 8, no verso 1. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aconteceu depois disso, aleluia, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus pregava, anunciava, pessoas se salvavam, mas ele tinha 12. Então no ministério de Jesus não eram somente 12, eram no mínimo 13, porque ele era uma pessoa também. Verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que por onde Jesus Cristo passava, pessoas mudavam de vida. Mas sabe qual era a resposta da mudança de vida? Verso 3. E Joana, mulher de Cura, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais prestavam assistência com seus bens. Quer dizer que elas não pregavam a palavra, não? Quer dizer que elas não eram diaconisas, não? Quer dizer que elas não eram pessoas que serviam nos conselheiros do departamento infantil da igreja, não? Não. Tem pessoas dentro da igreja que elas vão levantadas com o ministério da contribuição. Você entende isso, irmão? Existe uma chamada para contribuir. Sabe, é interessante que você pode não servir em nenhum departamento, mas eu vou te falar. Tanto aquele que serve, quanto aquele que não serve no departamento tem esse chamado, contribuir, ser liberal. Amém? Observe que a resposta daquelas mulheres que se converteram, que amavam ao Senhor, que amavam a Jesus, que haviam mudado de vida, era colocar a mão no bolso e sustentar o ministério de Jesus. Então, queridos, olha, pensa comigo uma coisa, olha para cá, aleluia. Concorda comigo que essas mulheres, elas não iriam assistenciar o ministério de Jesus se elas não tivessem conhecimento de que ele precisava? Você não tem como semear em algo que você não sabe se aquilo ali precisa. Vou melhorar isso aqui um pouquinho, né? Você só semeia, você só honra algo que você entende que tem valor. Então, se elas semeavam no ministério de Jesus, é porque elas entendiam que aquele ministério era um ministério de valor. Porque eu vou te falar, irmão, aquilo pelo qual você não vê valor, não muda a sua vida. Tudo que você não enxerga valor não muda a sua vida, permanece onde que está. Mas, irmão, vou te falar, quando você vê valor, você pode entregar até a sua vida por aquilo, irmão. Olha, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui hoje à noite. João capítulo 3, verso 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia fala que Deus enxergou um valor tão grande na humanidade, que ele entregou o seu próprio filho. Então tudo aquilo que você vê valor, você entrega aquilo que você tem. Por quê? Porque aquilo que você tem não é precioso ao ponto de você reter e não dar. Agora, existe um fator que entra na jogada, ou que entra dentro desse contexto todo.
Tá? Vamos lá, vamos partir do princípio do próprio Jesus. Qual foi a forma que Deus encontrou para colher um monte de filho? Dando um filho. Semeando um filho. Livro de Gálatas, abre lá comigo, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 7. Aleluia. Gálatas 6, 7 diz assim, olha o que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso o quê? O que ele semear. Então isso quer dizer que se você quer colher algo, você precisa plantar algo semelhante. É por isso que esse princípio ele foi estabelecido pelo próprio Deus, irmão. Alguém pode não entender, rapaz, eu não entendo porque foi que Deus precisou semear Jesus. É simples, irmão. Ele precisou semear o único filho que ele tinha para colher você. Essa lei foi uma lei que ele próprio estabeleceu. Onde? Em Gênesis capítulo 1. Vamos abrir lá? Abra lá comigo, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua inspiração. Obrigado porque os nossos ouvidos estão atentos, a nossa mente aberta para entender o que o Senhor tem para nos dizer. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Verso 27. Aleluia. Ele diz assim, ó: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Pense comigo aqui. Deus cria o homem, Deus concede domínio ao homem, Deus concede poder a ele, capacidade para reger, capacidade para governar. E é interessante que todas as coisas lhe estavam sujeitas. Mas sabe o que é interessante? Próximo versículo, verso 27. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Perceba comigo uma coisa que o Senhor fala no verso 27, aleluia, no verso 29, ele fala sobre semente. Eis que vos dou ervas que dão semente, e que vos dou fruto que dão semente. Agora, eu pergunto a você, para que é que a semente existe? Naturalmente falando, ela existe para garantir ou para determinar que haja uma sustentabilidade na vida do homem, né? A semente, ela garante a manutenção. É por isso que ele deu ervas e que ele deu fruto em que tinham semente dentro dele. Por quê? Porque a semente é justamente o fator ou ponto, né, que Deus estabeleceu para o homem, para que o homem se sustentasse, para que o homem tivesse a sua manutenção garantida. Agora, 3 coisas me chamam a atenção nesse versículo. A primeira delas é a palavra planta, ou em algumas versões, né? Esse aqui, ó, ervas, está aqui na segunda linha, ervas. A segunda palavra é a palavra fruto, e a terceira palavra é a palavra semente. Sabe o que é interessante, queridos? Talvez alguém possa dizer que a palavra erva e a palavra fruto são determinados tipos, né? Ou coisas diferentes com relação a algo que se pode comer. Tudo bem. Mas eu quero me deter aqui que tanto uma quanto a outra produz semente. É interessante, meu querido, que Deus ele concede ao homem a capacidade de reger, de governar e de administrar, mas o homem faria isso através de sementes. Vou te mostrar como, queridos. Pense comigo uma coisa. A palavra de Deus diz, se você virar a sua Bíblia aí no capítulo 2, você vai observar que quando Deus forma o homem do pó da terra, Deus coloca o homem dentro do jardim para o cultivar e lavrar. Então o jardim era justamente o lugar onde o homem ele estaria crescendo, prosperando, avançando, mas também cultivando. Agora pense comigo algo aqui. Se o homem em algum momento deixasse de plantar ou de semear as sementes dentro do jardim, chegaria um tempo em que a humanidade não teria o que comer. Porque tudo aquilo que você tira e não repõe, se acaba.
Então, o homem foi estabelecido, Gênesis 1, 26, 27, 28, 29, você vai observar que o homem tinha em si uma capacidade de governar, de reger, de administrar o quê? A sua vida, o próprio jardim, a terra que Deus havia dado para ele. Agora, como foi a forma que Deus estabeleceu para que o homem tivesse garantido o seu suprimento? Através das sementes. Então, a única forma que as ervas e que os frutos perpetuassem ao longo do tempo, era que o homem soubesse que quando ele comer aquele fruto, comer aquela erva, ele precisava plantar a semente de volta no solo. Está comigo nisso aí? Vou só voltar para onde eu falei hoje, volta lá, vai comigo por favor, no livro de 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 9. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre um contexto lá em Êxodo, né? No capítulo 2, aleluia, falava lá em Êxodo 2, no Êxodo 4, 2, naquele contexto em que Moisés, antes da gente abrir em 2ª Carta aos Coríntios, vamos lá em Êxodo, por favor, abre lá por favor, desculpe, Êxodo capítulo 4, no verso 2, aleluia, é importante a gente falar sobre isso, porque, rapaz, esse tempo tá rápido demais aí, viu, Gustavo? Só tem 18 minutos, irmão. Oxente. Eu não falei nem 1% ainda, irmão. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, no verso 1. Verso 2. Pode deixar aí, pode deixar. Aleluia. Olha o que diz aí. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, né? Um bordão. O que é um bordão? Um bordão é um cajado, né? Um bordão é um pedaço de madeira. Amém? Hoje pela manhã eu falava sobre isso. E é interessante, queridos, que quando Deus chama Moisés, o que Moisés tem na mão é um bordão, né? Verso 3, olha o que diz. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Queridos, quantos aqui já viram um bordão, um cajado ou um pedaço de pau se transformar numa cobra? Ninguém, né? Aleluia. Mas quantos, se for debaixo da direção do Senhor, quantos estão dispostos a ver? Eu falava no começo do culto que você não é alguém normal, né? Você é alguém extraordinário. Então, se você é alguém extraordinário, então você precisa estar pronto para o extraordinário se manifestar na sua vida, irmão. Sabe, aqui nessa noite eu não quero usar o bordão como sendo algo que faz parte da nossa vida hoje, até porque ninguém anda mais com cajado, né? Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, o princípio que foi estabelecido aqui em Êxodo capítulo 4, no verso 2 até o verso 4, é o mesmo princípio que funciona para você hoje. Qual é o princípio, pastor? O princípio é que tudo aquilo que você coloca na mão do Senhor, deixa de ser normal. Aleluia. Eu não sei se você percebe, mas quando Moisés ouve a voz de Deus com relação a jogar o bordão, naquele momento Moisés estava entregando nas mãos do Senhor aquilo que lhe pertencia. Ou seja, a cobra, o bordão se transformou em cobra porque Deus estava envolvido no processo. Sempre que você envolve Deus no processo, você precisa entender, queridos, e perceber e conceber que coisas que você pode nem pensar estão prontas para acontecer. Eu gosto de uma palavra, queridos, que a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já opera em nós. Irmão, nunca existiu alguém que deu algo ao Senhor e que não tenha recebido nada em troca. Pastor, o senhor quer cultivar uma mentalidade de que a gente deve ser alguém que quando semear algo nas mãos do Senhor, ou dar algo ao Senhor, ficar esperando receber algo de volta? Sabe o que é interessante, irmão? Eu vou te responder isso com um versículo que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Abre lá comigo, por favor. Hebreus 11, 6. Olha o que diz aqui. Diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Observe que é um incentivo do próprio Deus que você se aproxime dele, sabendo que Ele existe, mas também que Ele é galardoador. Então, não existe ninguém, queridos, que venha se aproximar de Deus sem querer receber nada.
Tudo bem que a primeira palavra, ou o primeiro pensamento que vem na nossa mente, num culto como esse de noite, que nós estamos falando sobre dinheiro, o primeiro pensamento é, rapaz, o pastor está querendo dizer que se eu me aproximar do Senhor eu vou receber dinheiro? Você não se aproxima do Senhor para receber paz? Você não se aproxima do Senhor para receber segurança? Tá. Então, se você se aproxima do Senhor para receber qualquer coisa que você necessita da sua vida, então isso quer dizer que não tem nenhum problema se aproximar dele para também receber recurso financeiro. O problema é o espírito de religiosidade, irmão. O problema é que nós já ouvimos tanta coisa errada com relação a dinheiro lá fora, tanto escândalo que nós já ouvimos lá fora, que a gente fechou o nosso coração para isso, irmão. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não existe nenhum mercenário aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai colocar a mão no seu bolso para tirar dinheiro de lá, não. E eu quero que você entenda isso, queridos. Porque o que Deus quer para esse tempo é nos livrar do espírito de avareza. Porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é ruim, irmão. O ruim do dinheiro é quando ele possui você, quando ele possui a sua vida. Mas quando você domina ele, não é ruim, irmão. Aleluia. Deus quer encher o seu bolso de dinheiro, irmão. Se você não recebe, dê para o irmão do seu lado. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, se você não quiser, me dê. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha. Querido, olha, se o pregador prega sobre santidade, ninguém fala que ele veio do diabo. Se o pregador fala sobre salvação, ninguém vai dizer que ele é do diabo. Mas, irmão, vou te falar, quando o pregador fala sobre dinheiro, o povo começa a julgar o pregador. Diz, rapaz, será que é de Deus mesmo esse negócio? Mas deixa eu te falar uma coisa, não vou parar. Vamos voltar agora. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Olha o que diz aqui. Só para a gente entender o que a gente estava... Eu teve que começar da meditação de manhã, porque teve muita gente que não veio. Diz assim, ó. Queridos, Paulo falando aqui, amém? Inspirado pelo Senhor. Diz assim, ó. Isto afirmo. Aquele que semeia pouco, quem não está falando sobre semear amor, não está falando sobre semear carinho, não está falando sobre semear salvação, não está falando sobre semear dinheiro. Amém? E isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É um princípio universal? Sim. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Se você quer, por exemplo, receber um sorriso de alguém, seja alguém que planta sorriso. Sabe, uma vez eu li um livro de Michael Murdock, ele dizia assim, tem pessoas que reclamam muito que não têm amigos, mas porque elas mesmas não são amigas de ninguém. Se você quer ter mais amigos, então se faça amigo com as pessoas, irmão. Se você quer receber abraço, seja alguém que abraça, irmão. Porque a semente que você semeia, você colhe, é um princípio universal. E eu vou te falar, queridos, olha, funciona também para dinheiro também. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não vou explicar sobre isso, já falei sobre isso de manhã. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, diga assim comigo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Sabe o que eu acho interessante de Deus? Sabe que no vocabulário de Deus a palavra tiquinho não tem? Tiquinho, pouquinho, pequeno. Não, irmão, tudo com Deus é abundante, é grande, é extraordinário, é topado, amém? Tudo com Deus é coisa, sabe, mirabolante, irmão. Sabe qual é o crente mais egoísta que existe? Aquele que só pede para si mesmo. O cara tem lá 100 reais de conta, 100 reais. Pai, estou precisando de 100 reais para pagar essas contas, me dá 100 reais. Isso é uma miséria, irmão. Porque está se preocupando somente com você. Está olhando somente para o seu umbigo, irmão. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites e prazeres. O grande problema é porque a gente está querendo viver uma vida normal,
Ter só, não, pai, se eu tiver com o que comer, com o que vestir, para mim tá bom. Eu digo que isso é um egoísmo. Isso é ser miserável, irmão. Porque eu vou te falar, se você nasceu somente para suprir a sua própria vida, então o egoísta aqui nessa noite é você. O miserável aqui nessa noite é você. E ainda vem com aquele pensamento de que não pode se falar sobre isso. Como não pode falar sobre isso? Se você só pensa em você. Irmão, vou te falar, você precisa pensar como alguém que é uma resposta para a humanidade, irmão. Como alguém que é uma resposta para a sociedade. Como alguém que é resposta dentro da igreja, irmão. Não deseja ter somente para você. Não é egoísta ao ponto de querer somente para o seu próprio umbigo, irmão. Sabe, uma vez eu vi um pregador, ele falava assim, ele disse que foi aconselhar um casal. E quando ele estava aconselhando aquele casal, ele perguntou lá, e aí, vocês já pensaram com relação ao lugar onde vocês vão morar? E aí a irmãzinha, toda cheia do espírito, aquelas irmãs, aí disse, pastor, pensamos, nós já fomos olhar um apartamento, pastor, e eu vou te falar, pastor, nós preferimos comprar um apartamento de um quarto só. Aí ele olhou para a irmã, e aí olhou para o marido, e você concorda? Concordo, pastor, um quarto só, né? O senhor tem nos suprido, mas nós percebemos que um quarto só, a gente não quer ter filho, né? Um quarto só, o que é isso, irmão? É egoísmo. Quer dizer que você não quer um quarto nem mesmo para hospedar alguém, irmão? Não, eu tenho uma casa, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Oh, aleluia! Quero deixar claro uma coisa. Não estou pregando hoje para ganhar oferta. O que você colocar aqui, eu vou ofertar para a igreja hoje. Tá certo? Para você ficar livre hoje desse pensamento. Mas, irmão, se você é alguém que é casado, e você tem 2 filhos, um casal, um menino e uma menina, não deseje ter uma casa com 3 quartos. Como assim 3 quartos, pastor? Um para você, um para o seu filho e um para a sua filha. Não, deixa ter uma casa com 4 quartos, com 5 quartos. Para quando alguém quiser vir visitar o Verbo da Vida fora do estado, eu puder ligar para você, irmão, tem como hospedar alguém aí? Rapaz, eu fiquei impressionado com a menina que chegou lá em casa esses dias. A Lucinha, agora recente, né? Eu nunca fiz isso, mas eu não fiz, não foi por egoísmo, eu vou citar para você. Ela chegou e disse assim, pastor, quando os meninos chegam lá em casa, né, que eles ficam lá, eu ofereço meu carro para eles andarem, eles irem conhecer a cidade. Eu fico olhando assim, rapaz, não é que é mesmo? Irmão, teve uma época na minha vida que eu era tão miserável que nem um carro para minha esposa eu queria dar. E eu sei que tem homem aqui hoje à noite que é tão miserável que nem um carro para a esposa dá para ela andar. Eu vou te falar uma coisa, ei rapaz, quando tu morrer, tu não vai levar o carro no caixão. As mulheres agora ficaram felizes com isso, irmão. Oh, aleluia! Tem mulher que vai dirigindo o carro para casa hoje. Oh, aleluia! Eu quero ser miserável ao ponto de dar meu carro para ninguém? Meu Deus do céu, meu irmão. Oh, aleluia! Isso é coisa do inferno, meu irmão. Irmão, deseje ter para dar. Deseje ter para abençoar. Deseje ter para ser generoso, irmão. Deus não chamou você para ser avarento, mesquinho. Não, Deus chamou você para ser generoso, para dar com força, meu filho. Oh, aleluia. Volta lá, naquele mesmo versículo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Deus pode fazer-vos abundar. Quem pode nos fazer abundar? Deus, irmão. Agora você percebe que isso é algo condicional? Leia o contexto lá. Você vai observar do verso 1 até o verso 5, você vai observar que Paulo está falando sobre o recolhimento de uma oferta. Sabe, meu irmão, vou te falar, muitos de nós queremos ter em abundância para a nossa própria vida, mas a gente não está observando o princípio. Deus pode fazer abundar, irmão, existem 2 formas de você abundar. Uma delas é com muito trabalho, com muito esforço, e eu não vou desmerecer isso, amém? Nós devemos trabalhar. Eu falava hoje pela manhã, Provérbios capítulo 10, no verso 4, disse, aquele que trabalha como um remissa empobrece, mas o diligente vem a enriquecer-se. Tem pessoas, querido, que dão a sua vida, trabalham bastante, têm o seu recurso. Essa é uma forma, irmão. Mas eu vou te falar, Deus pode te fazer abundar dessa forma? Pode. E aqui eu não estou defendendo preguiça.
O crente não pode ser crente preguiçoso, porque eu vou te falar, irmão, no meio cristão tem muito crente preguiçoso, que não dá um prego numa broa, que não faz nada. Irmão, quem não faz nada, também não tenha nada, Paulo disse. Agora eu vou te falar, queridos, pode ser que você tenha sido uma pessoa que não tenha tido muita oportunidade na vida. E porque não teve muita oportunidade na vida, o que chega nas suas mãos é um salário que a sua percepção é um salário pequeno. Mas eu vou te falar, Deus pode te fazer abundar com aquilo que chega nas suas mãos. Porque, irmão, Jesus, Ele abençoou a vida de uma multidão com comida somente com 5 pães e 2 peixes, irmão. Olha o que ele fala aqui, Deus pode fazer-vos abundar. Quando Paulo fala sobre Deus poder fazer-nos abundar, Paulo está mencionando o quanto aquele povo semeou? Não, irmão. Paulo está falando anteriormente sobre semear com alegria, sobre entender, queridos, a generosidade, ela parte do princípio de que você é alguém que não retém, mas é alguém que dá. Eu falava hoje pela manhã, cadê o César? É Davi, vem cá, Davi. Até combinou, né, que de manhã foi um líder e agora de noite foi outro. Já salva, Davi, a salva. Ainda bem que tem o nome de salva, porque salva a nossa vida, né? Aleluia. Pensa comigo algo aqui. Aleluia. Vou só tirar isso aqui do lugar, tá bom? Fica aqui, Davi, do meu lado. É interessante, sabe o quê? O interessante, meu irmão, é que Jesus, ele estava observando a forma como as pessoas depositavam suas ofertas no gasofilácio. Eu fico me perguntando, irmão, por que Jesus, sendo Deus, estava preocupado com a forma como as pessoas ofertavam? Se Deus é um Deus que não se preocupa com a sua oferta, por que foi que isso aconteceu? Como era que ele sabia que aquela viúva havia depositado algumas pequenas moedas de prata na salva, irmão, no gasofilácio? Como é que ele sabia? Se não por observação. Irmão, muitas vezes nós pensamos que o momento de carne na igreja é o momento do ofertário. Eu vou te dizer, não é. O momento do ofertório é tão espiritual quanto esse momento da palavra, irmão. O momento do ofertório é tão santo quanto esse momento da palavra. Até porque eu louvo a Deus, queridos, porque no meu coração eu não tenho o desejo de tirar dinheiro de você. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não posso deixar de ensinar a você um princípio para te fazer prosperar. É interessante que quando as pessoas depositavam, muitos ali depositavam grandes quantias de dinheiro. Mas a percepção que ele teve foi, depositavam do que lhe sobrava. Sabe, queridos, quando é que uma oferta tem valor para você? Quando é que uma semente tem valor para você? Quando é que uma semente tem valor para Deus? Uma semente e uma oferta, ela vai ter valor para o Senhor, queridos. Sabe quando? Quando tiver valor para você. Aleluia, obrigado, Davi. Sempre que você semeia algo que tem valor para você, isso tem valor para Deus. Eu vou terminar aqui e vou provar a você. Vamos lá, volta lá no verso 9, no verso que estava, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmão, vou te falar, Deus não quer que você tenha o bastante, irmão. Deus quer que você tenha mais do que o bastante, mais do que o suficiente. Para quê? Para você ser alguém generoso na obra dele, irmão. E quando eu falo obra, não me entenda mal. Quando eu falo obra, eu me refiro a tudo com relação ao reino de Deus. Desde você semear na vinha de um pobre, a palavra... Pensa comigo uma coisa, vamos lá. Semear na vinha de um pobre. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, ao Senhor, empresta. Rapaz, se Deus não fosse alguém que está conectado com finanças, para que ele ia se preocupar ou ele ia ter cuidado com aquilo que você dá ao pobre, irmão? Olha o que diz aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar. Quem aqui quer abundar? Talvez você não queira, mas eu quero. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Irmão, sabe que na pobreza você não glorifica a Deus? Sabe que a falta não glorifica a Deus? Quem é que quer servir ao Senhor quando vê um bocado de crente falido, irmão? Porque eu vou te falar, queridos. Alguém pode dizer assim, não, pastor, vamos pregar nas favelas. Vamos, nós temos feito trabalho como esse. O trabalho do Ministério do Evangelismo está maravilhoso. Mas eu vou te falar, não é só gente quem está na favela.
Quem está nos apartamentos de alto padrão na beira da praia também são pessoas, queridos, que precisam ser alcançadas por você. Sabe, é impressionante como nós estamos desequilibrados muitas vezes. Agora, nós estamos desequilibrados muitas vezes para o lado do liso. A gente tem que entender, queridos, que na palavra, Deus quer nos trazer um equilíbrio. Nem conectado demais com a pobreza, nem conectado exclusivamente com a riqueza, mas equilibrado, entendendo que Deus quer nos fazer prosperar, superabundar, para que nós sejamos alguém generoso, irmão. Olha isso aqui, ó. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, irmão, Deus quer fazer com que você tenha suprimento em todas as áreas, irmão. Isso é prosperidade, querido. Prosperidade não é só dinheiro no bolso. Prosperidade é ser feliz, é ter saúde, irmão, é ser salvo. Isso é prosperidade, irmão. Dinheiro no bolso é um reflexo, tem que ter, o crente tem que ter dinheiro no bolso, irmão. Amém? Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundante toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Próximo versículo, aleluia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, como é a história? Quem é que dá semente ao que semeia? Deus, irmão. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Concorda comigo que semente e pão são coisas diferentes? Então isso quer dizer que tem coisas ou tem recursos que estão na minha vida que não são pão. São sementes. Como é que eu vou discernir isso? Orando, queridos, tendo uma comunhão com o Pai. Eu falava hoje pela manhã, eu vou dar o mesmo exemplo hoje à noite. Sabe, é interessante, eu gosto muito de relógio. E eu não estou falando que gosto de relógio para você me dar relógio não, tá certo? Mas estava um pregador lá em casa esses dias, um pastor, e aí eu estava lá, vou botar isso aqui no lugar, para sair bonito na foto. Estava lá, e aí quando eu cheguei em casa com aquele ministro, aí o Senhor falou no meu coração, deu um relógio a ele. Aí eu fui lá, né, nos meus relógios, e aí eu fui escolher. Irmão, vou te falar, se você não tem uma palavra para pegar o melhor, normalmente o melhor é o que fica lá. Pode ser que não seja uma regra, né? Mas naquele dia eu não ia dar o meu melhor. Eu ia pegar um outro, muito bom também, porque o melhor é relativo, né? O melhor pode não ser o mais caro. Para você o melhor é aquele que você mais se identifica. Talvez nos meus relógios, aquele que eu dei naquele contexto nem foi o mais caro, mas foi o relógio que eu mais gostava. E aí, quando eu fui escolher, e aí o Senhor falou assim, não é assim, leve para ele a caixa para ele escolher. Aí eu disse, rapaz, que coisa, bicho. Que negócio. Aleluia. Irmão, não sei contar você, mas toda vez que isso acontece, a pessoa escolhe o que eu mais gosto, né? E foi o que aconteceu comigo hoje, eu estava falando isso hoje pela manhã, foi o que aconteceu comigo naquele dia, foi uns dias atrás. E aí, meu irmão, eu peguei, coloquei tudo bem arrumadinho, né? Levei para ele. E o relógio que eu mais gostava, nem falei isso hoje de manhã, eu falei isso hoje de noite. O que eu mais gostava estava no centro. Eu não vou negar, irmão, que me veio vontade de tirar ele do centro e botar ele do canto, né? Mudar aqui, botar outro lugar e tal, para desconectar ele um pouquinho, né? Mas, irmão, o temor a Deus me impediu de fazer aquilo. E eu simplesmente peguei a caixa, fechei, levei lá para o ministro. Irmão, impressionante. Quando eu apresentei a ele, o primeiro relógio que ele pegou, qual foi? O que eu mais gostava. E aí ele pegou, irmão, ele é um ministro que tira muita onda com a gente, uma pessoa muito da gente, muito conectada com a gente. Rapaz, é impressionante, quando ele pegou, ele já começou a tirar onda comigo, ó. Rapaz, isso aqui, eu sinto que isso aqui é o que tu mais gosta, né? E eu fiquei calado, né, para não dizer nada, e era mesmo o que eu mais gostava. E aí ele pegou, escolheu mais dois, ficaram três assim, em cima da mesa, ele ficou em dúvida entre os três, né? Mas no final das contas, ele escolheu o que eu mais gostava. Irmão, vou te falar uma coisa, aquela oferta teve valor para o Senhor? Teve. Entenda isso hoje à noite. Valor para Deus não está ligado a algo monetário, ao quanto vale monetariamente algo na terra. Porque se fosse assim, a mulher do gasofilácio, Deus falaria que ela deu menos, porque as moedas dela não eram tão valorosas quanto aqueles que deram mais. Mas ele falou que ela deu mais do que todos, então não é valor monetário. É o que tem valor para você. O carro, por exemplo, para mim, era algo que eu nunca dava a ninguém, irmão.
Hoje em dia até viagem, tem pessoas que às vezes precisam fazer aquilo pelo ministério, que claro que eu não vou dar meu carro a ninguém, a qualquer pessoa. Mas eu vou te falar, queridos, a gente como crente precisa ser guiado pelo Espírito, irmão. E isso não me prende mais. Tem coisa na sua vida que você não mudou ainda de estação, porque você está preso a ela, irmão. E ele, quando tirou aquele relógio lá, é interessante, né? Que logo depois veio uma nota no meu coração, veio uma nota assim, não foi no meu coração, mas foi no meu pensamento. Rapaz, depois eu vou ver o valor desse relógio hoje, né? E depois eu pensei, não vou ver não, já semeei, agora já foi. E aí aquele ministro com onda comigo, tirando onda comigo, rapaz, agora eu vou entrar na internet para ver o valor dessa dor que tu vai ter aqui. Irmão, vou te falar, se você está preso a algo e nunca vai entregar isso ao Senhor, então isso que você tem mais valor para você do que Deus. Vou dar um outro exemplo meu, um testemunho meu. Eu me lembro que eu ganhei uma bicicleta, uma bike, 1994. Meu amigo, se você olhar essa bicicleta há um tempo atrás, ela estava mais nova do que no dia que ela chegou lá em casa. Topada. Eu cuidava daquela bicicleta, desmontava ela de tempos em tempo, limpava tudo, era um brinco, meu filho. E aí, queridos, olha, o Senhor, um pregador começou a pregar na igreja, ele disse assim, dê o seu Isaac hoje. E aí eu pensei comigo, não tem Isaac. Meu irmão, quando eu disse não tem Isaac, a primeira coisa que veio na minha mente foi a bicicleta. Aí eu disse, rapaz, Senhor, aquela bicicleta hoje deve estar valendo tanto, eu vou dar o dinheiro, mas a bicicleta eu não dou. Não é assim que a gente faz, a gente às vezes quer barganhar com Deus. Barganhar, sabe o que é barganha, irmão? Barganha é negociação, com Deus não se negocia, irmão. A palavra que ele diz é certeira, direta. E aí naquele dia, queridos, eu vou te falar, eu tentei negociar com o Senhor, mas não deu jeito, né? E aí quando foi naquele momento do culto, estava chegando o dia do momento da oferta, sabe o que eu fiz? Eu fui em casa, irmão, peguei a bicicleta e eu trouxe, na época quem recebeu a bicicleta foi até Izinho, aqui na frente da igreja. Ele recebeu a bicicleta e ficou e colocou lá para dentro. E eu peguei, eu estava na época com a irmã Fátima, eu disse, irmã Fátima, aqui está o meu Isaac. Estou semeando para a igreja. Irmão, eu não sei como foi que aconteceu, mas aquela bicicleta ela não foi vendida. E como vocês sabem, eu trabalhava na igreja. Todo dia que eu chegava na igreja, eu via a bendita bicicleta. Até que chegou um dia que eu pensei comigo mesmo que eu poderia resgatá-la. Vou comprar de volta. Deixa eu te falar. No dia que eu comprei aquela bicicleta de volta, foi roubada. Isso foi um testemunho meu, tá? Não é tudo que vai acontecer com você. Mas, irmão, tem coisas que podem sair da nossa mão, mas não saem da nossa vida. Não sai do nosso pensamento. Quando você coloca algo e dá algo ao Senhor, aquilo ali precisa sair da sua vida e do seu pensamento, senão não produz fruto. Porque a palavra de Deus diz que a semente, quando cai na terra, tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela não vai produzir fruto, vai ficar sozinha, irmão. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Sabe, meu querido, eu imagino que aquela bicicleta não tive colheita, irmão. Sabe por quê? Porque saiu da minha mão, mas nunca saiu do meu coração. Quando semear algo para o Senhor, queridos, permita que esse algo morra para você. E eu vou te falar, você vai ver a manifestação do que Deus pode fazer. Aleluia, volta lá, vai lá por favor, volta lá no mesmo versículo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe o que é interessante aqui? Pensa comigo uma coisa, nós pensamos muitas vezes, deixa eu dar um exemplo aqui, digamos que aqui é a minha sementeira, tá? A gente pensa que muitas vezes como agricultor, né, a gente vai tirar da sementeira e semear no solo. E quando a gente voltar a mão, está cheio de novo. Não é assim que funciona. Porque quando ele fala sobre aumentar a sementeira, ele está se referindo a um processo. Esse processo, ele fala lá em Gênesis capítulo 1, no verso 29. A planta, quando ela cresce, ela dá um fruto que tem semente. Agora, para a planta crescer, é necessário que a semente morra. Já falei sobre isso agora. É interessante, querido, que quando você semeia, tira a sua semente e semeia no solo, você precisa entender Marcos capítulo 4, verso 26. Abre lá comigo, por favor, Marcos 4, 26. Aleluia. Vamos ver o que diz aí.
4:26. 26. Aleluia. Diz assim, ó. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra. Próximo. Depois dormisse, levantasses de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Pense comigo uma coisa aqui, está aqui o homem, o semeador que saiu a semear, está aqui a sua sementeira, né? Aleluia. É interessante quando você semeia na terra, irmão, você precisa entender que vai haver um processo que a terra vai começar a produzir. Agora eu pergunto a você, no momento que o fruto vem, o que é que vem dentro do fruto? A semente. Então isso significa que a semente que vai chegar para você de volta é a semente que vai vir do fruto, que vai vir da planta, que vai vir da semente que você plantou. E isso me mostra pelo menos duas coisas interessantes aqui hoje pela noite, irmão. Eu quero finalizar com isso, meu tempo já acabou. Eu quero dizer para você que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Amém? Eu falava hoje pela manhã que o tempo, você pode encarar ele de duas formas, irmão. Você pode encarar ele como um adversário. No momento que o tempo é o seu adversário, você terá frustração, tristeza e amargura. Porque se o tempo é o seu adversário, você fica contando o tempo que ainda falta, sem perceber que cada momento que passa se aproxima mais do que aquilo que está para chegar. Agora, se você começa a enxergar o tempo como um aliado seu, você desfruta ao invés de ficar pensando simplesmente se vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Aleluia, hoje pela manhã citei isso, né? Digamos que uma pessoa normal, já disse que você não é normal, tá bem? Uma pessoa normal, ela trabalha o mês todo. Quando é no dia 30, no dia 1º, no dia 5, ela recebe o seu salário. Digamos que ela recebeu no dia 5, né? Recebeu o salário no dia 5, e aí simplesmente agora, ela tem agora 25 dias para viver em casa com aquele salário que recebeu no dia 5. Muitos crentes que quando recebem no dia 5, talvez até no próprio dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 10, não tem mais nada. O que é isso? Má administração. Ah, pastor, é porque eu recebo pouco. Então, queridos, eu vou te falar uma coisa. Você pode crer para chegar mais para você. Aí vamos voltar para cá. Recebeu no dia 5. Recebeu no dia 5, que já é dia 10, está sem recurso nenhum. E aí você começa a fazer a conta do tempo que falta até o final do mês. Se você começa a observar o tempo como o seu adversário, você vai sofrer nesse processo. Por quê? Porque você vai ficar pensando, meu Deus, faltam 20 dias até o final do mês. Aí dia 11, meu Deus, faltam 19 dias até o final do mês. Dia 12, meu Deus do céu, faltam 18 dias até o final do mês. Agora, se você enxerga o tempo como um aliado seu, cada dia que se passa está se aproximando do momento do seu milagre, irmão. Está se aproximando do momento em que o suprimento vai chegar novamente. Assim é como o agricultor que semeia semente na terra. No momento que ele semeia semente na terra, qual é a única expectativa que ele deve ter? Vou colher. Ele já não olha mais para a terra como sendo semente, ele olha como colheita. Irmão, vou te falar uma coisa, queridos. Você precisa olhar, no momento que você semear uma semente, precisa olhar já a sua colheita. Vê longe, queridos. Vê o que Deus pode fazer. Por favor, abre lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, no verso 6. Malaquias 1,6 diz assim, ó: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aí nós pensamos assim, né? Não, o Senhor está falando aqui que aquele povo não estava honrando Ele, não estava respeitando Ele, porque estavam vivendo em pecado. Nem era, irmão. Sabe o que Deus se refere aqui? Recurso financeiro. Animais. Vamos continuar lendo aqui? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Como é que alguém pode desprezar o nome do Senhor? Vamos ver? Aleluia. Vós dizeis, em que desprezamos teu nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais o que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O que é pão imundo aqui que ele está falando aqui? Pão imundo aqui não é o simples fato de alguém estar em pecado. Não é o simples fato de alguém ter ido apresentar algo ao Senhor em adultério.
Ele não está falando aqui sobre um pecado como esse. Ele está falando sobre um tipo de semente que a pessoa estava apresentando, que era uma semente de desonra, irmão. Sabe, nós vamos cear daqui a pouco, eu vou te falar, queridos. A ceia do Senhor é momento de honra. Nós honramos esse momento. Mas o problema é que nós desconectamos coisas que não devem ser desconectadas, irmão. Nós conectamos com a ceia a santidade. É tanto que tem pessoas que quando não estão em santidade não querem cear. Tem pessoas que por não estarem casadas, não querem cear também. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, queridos. Se você é alguém que também não tem honrado ao Senhor com relação às suas ofertas, você está classificado do mesmo nível. Olha o que diz aqui, ó. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor desprezível. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Agora eu pergunto a você, quando ele fala sobre pão, lá no versículo anterior, ele está falando sobre pão ou ele está falando sobre a oferta? Sobre a oferta. Você observa aqui, que ele fala aqui sobre o animal. Naquela época, queridos, para as pessoas elas terem os seus pecados afastados dela, elas precisavam, alguns momentos no ano, apresentar um sacrifício. Esse sacrifício, ela pegava um animal, e ela pegava aquele animal, deveria ser o melhor que ela tinha, um animal sem defeito, e ela iria apresentar aquele animal ao sacerdote. Eu vou te falar uma coisa, graças a Deus que nós não precisamos fazer isso mais na nova aliança, irmão. Porque o sacrifício eterno, único, já foi feito, que foi o sangue de Jesus derramado por você. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Muitas vezes nós estamos deixando de honrar ao Senhor, também no que diz respeito à nossa vida de generosidade. Olha o que diz aqui, ó. Quando trazendo animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazendo o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é interessante? O interessante é quando nós vamos no aniversário de alguém importante, nos preocupamos em comprar o presente mais caro. Não é assim, não? Por quê? Porque não queremos passar vergonha diante daquela pessoa. Ou só acontece comigo, irmão? Talvez você tenha calado, irmão. Mas hoje me policio para que isso não aconteça comigo, irmão. Porque eu vou te falar, quanto mais importante for a pessoa que você vai no aniversário dela, no seu pensamento melhor tem que ser o meu presente. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Quando você não aplica o mesmo princípio para as coisas do Senhor. É lícito dar o melhor presente? Sim, deve fazer. Tanto para aquele que é importante, quanto para aquele que não é importante, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, a honra que você dá aos homens não é mais importante que a honra que nós temos que dar ao Senhor. Olha o que é isso aqui, ó, verso 9. Agora, pois, suplicar a favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Meu Deus do céu, irmão! Observe que Deus está falando sobre rejeitar alguém por conta da sua oferta. E aqui eu quero refrisar, queridos, Deus não está se referindo ao tamanho da sua oferta, ao quanto de dinheiro você coloca no gasofilácio, ao quanto de tamanho de generosidade você é com as pessoas. Não é com relação ao fato de você dar R$1 ou R$100, mas com relação ao fato de você fazer algo que tem valor para você. Aleluia. Oferta, irmão. Vou dar um exemplo aqui, já que ele está falando de igreja, né? Oferta na casa do Senhor não só é aquela oferta de R$1.000, de R$500.000, de R$1 milhão. Não, meu irmão, se o seu melhor é R$1, dê o seu melhor. O que eu quero que você entenda, queridos, eu quero que você se livre de toda a avareza e todo pensamento contra a minha pessoa. É que Deus quer libertar a gente, meu irmão, desse tipo de vida. Olha o que é isso aqui, ó. Agora, pois, suplicar a favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, por favor, verso 1. Aleluia. Vamos começar a partir do verso 10, por favor. Olha isso aqui, ó. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Aleluia. Deixa eu ver aqui, só um momento. Começa a partir do verso 6, por favor. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Pastor, esse contexto aí de Malaquias serve para a nova aliança? Sim. É um princípio. É possível roubar ao Senhor? Sim. Nos dízimos? Sim. Ô pastor, e nas ofertas? Porque a oferta não é aquilo que está proposto no coração? Sim. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Sabe quando algo passa a não pertencer mais a você? Não é somente quando você dá. É quando você tem o conhecimento de que precisa dar. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu estou aqui com o meu relógio, né? E aí eu estou aqui, e aí o senhor finalizou, eu estou aqui olhando no meu relógio, que relógio bonito, sei o quê. Pai, o senhor falou comigo, dê a Bruno. Sabe o que é interessante, irmão? O interessante é que no momento que eu recebi a palavra, o relógio deixou de ser meu. Então isso quer dizer que se eu não fizer, estou roubando. Roubando do irmão, roubando do Senhor, roubando de mim mesmo. Obrigado, Rosana. Por que roubando de mim mesmo? Porque Deus quer projetar, programar para mim, abrir as portas para mim de uma colheita sobrenatural, irmão. Aleluia. Estava falando hoje pela manhã com um irmão, eu dizia assim, uma porta aberta é simplesmente um convite para entrar. Nós precisamos identificar quais são as portas que estão abertas, irmão. Sabe, Deus é profissional em abrir portas para nós. Rapaz, eu vou te falar, irmão. Hoje pela manhã eu falava sobre a tartaruga e eu dizia assim, né? A tartaruga em cima do poste. Se alguém vê uma tartaruga em cima do poste, vai logo perceber que alguém colocou aquela tartaruga lá. Não é normal uma tartaruga em cima de um poste, irmão. Do mesmo jeito que lugares em que você vai estar, porque Deus vai colocar você lá, também não serão normais. Mas Deus quer fazer você chegar lá, irmão. Por quê? Portas vão se abrir. Olha isso aqui, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubarás, vós, a nação toda. Pastor, hoje maldição pode chegar até mim. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Agora deixa eu te falar uma coisa. A bênção só se manifesta quando você cumpre um princípio. Deus pode ter removido de você a maldição, mas o cumprimento da bênção, a evidenciação da bênção, ela só se processa quando você cumpre princípio. Cumpra princípio e viva. Agora sim, verso 10. Aleluia. Trazei todos os dias para casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Funciona isso aí hoje? Funciona, irmão. Agora, na nova aliança, nós temos autoridade. Nós temos o poder para fazer acontecer, irmão. Esse poder está presente na vida do crente. A qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, você precisa entender que você é o agente, que você é a pessoa que pode promover o destravamento. Só quem pode promover o destravamento na sua vida é você, irmão. Aleluia. Aleluia. Vou te falar, queridos. Houveram sementes que eu semeei que promoveram destravamentos na minha vida. E eu sei, porque sei, irmão, que tem coisas que eu preciso fazer e que se outro fizer no meu lugar não vai funcionar. Quero finalizar com esse contexto aqui. Abre comigo, por favor, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Aleluia.
Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Pastor, é verdade que o senhor vai tirar uma oferta hoje? É verdade. Nós vamos tirar uma oferta hoje à noite para comprar nossa mesa de som. E o que eu fiz até agora? O que eu fiz até agora foi lançar fé no seu coração, de que tem coisas que nós precisamos fazer. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, no verso 1. Aleluia! Diz assim, ó. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja faixa estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aleluia. Próximo versículo. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Próximo. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Próximo. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aleluia. Verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Verso 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmão, pense comigo algo aqui. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus ordenou a mulher e ela nem sabia. Ela recebeu, queridos, aquele profeta em sua casa. Vamos continuar lendo aí? Aleluia, próximo versículo. Então se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. Ele chamou e lhe disse: trazei-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Agora veja o que ela diz aqui. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou ali preparar o resto de comida para mim e para meu filho comê-lo e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, diga assim comigo, primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmão, vou te falar uma coisa. Não parece injusto que o profeta tenha dito àquela mulher: vá lá, pegue água, e o primeiro pedaço do pão que você fizer, traga para mim? É injusto, irmão. É injusto aquele profeta pedir a única comida que aquela mulher tinha, queridos. Tem momentos, irmão, que Deus vai pedir algo a gente que parece que é injusto, porque é a única coisa que nós temos, irmão. Mas eu vou te falar, quando Deus pede a única coisa que você tem, é porque Ele já sabe o próximo passo. Deus nunca é pego de surpresa, irmão. Agora pense comigo uma coisa aqui, volte comigo aí para o verso 13. Verso 13. Elias disse: não temas, faze o que disseste, mas primeiro. Irmão, pense comigo uma coisa. Se existe um primeiro, é porque tem um segundo. Se existe o primeiro, é porque tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto. Ainda bem que ela falou sobre o primeiro, irmão. Eu vou te falar uma coisa: quando nós colocamos algo na mão do Senhor, que pode ser o primeiro, precisamos nos preparar, porque vai vir o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, irmão. Irmão, vou te falar, não há nada que você coloque na mão do Senhor que Ele não promova multiplicação, irmão. Não há nada. Irmão, vou te falar, eu estou livre de todo e qualquer espírito de avareza pregando essa palavra. Sobre mim não há condenação, ensinando a você essas verdades. Sabe por quê? Porque funciona na minha vida, irmão. Funciona na minha casa, irmão. E eu vou te falar, se funciona para mim, vai funcionar para você. Você não vai experimentar dias de falta, queridos. Sabe por quê?
Porque você é alguém generoso. Porque você é alguém que abre mão e dá, irmão. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. E traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Irmão, pensa comigo algo. Aquele profeta aparentemente não tirou somente das mãos daquela mulher, mas também da mão do seu filho. Parece ser injusto isso. Mas, irmão, quando Deus ele tem uma proposta como essa, Ele já sabe qual vai ser o resultado. Sabe o que Elias estava dizendo, irmão? Elias estava dizendo que se aquela mulher colocasse nas mãos dele aquilo que ela possuía, a expectativa que ela deveria ter e que ela iria ter a partir daquele momento era de que nada iria faltar. É por isso que ele diz, olha, o azeite e a farinha não vai se acabar enquanto a chuva não vier. Mas sabe por que não acabou? Você vai ver depois da história. Não acabou, porque aquela mulher foi obediente àquela palavra. Coisas, irmão, não vão acabar na sua vida, porque você vai ser obediente a uma palavra que você recebeu do Senhor. Uma palavra, irmão, uma palavra é o suficiente para mudar a nossa vida. Uma palavra, irmão. Uma palavra, irmão. Uma palavra é o suficiente. Uma palavra pode mudar você de rota. Uma palavra pode mudar você de destino. Sabe quando o trem ele está aqui no trilho? É interessante, né? Só existem 2 trilhos, né? Mas sabe, querido, quando ele vai no trilho aqui, uma simples mudança aqui, ó, faz com que ele saia daquela rota e pegue uma outra. Assim somos nós com relação à palavra, irmão. Quando nós damos ouvido ao que Deus tem, uma simples percepção a respeito de algo faz com que a gente mude a rota. Agora, não sei se você sabe, irmão, quando Deus muda a tua rota, Ele não vai levar você para caminhos áridos, irmão. Ele não vai levar você para caminho de escassez, Ele vai levar você para caminho de abundância, caminho de vida e não de paz, queridos. Deus sempre tem o melhor. Diga assim, Deus sempre tem o melhor para mim. E eu quero esse melhor. E eu recebo esse melhor. Oh, aleluia. Você pode curvar a sua cabeça.